O que nós viemos buscar, homem nenhum pode nos dar, Senhor. Homem nenhum pode nos dar o que nós procuramos, Senhor. Te adoramos, Jesus. Te adoramos, Jesus. Te adoramos, Jesus, porque temos tanta pressa quando entramos na presença de Deus. Porque deixa o nosso Deus, deixa o Espírito Santo limpar o seu coração dos conceitos desse mundo. Que tudo precisa ser rápido, rápido. Deus tem que fazer tudo para mim rapidinho. Eu tenho horário marcado, eu tenho horário para voltar para minha casa, eu tenho horário para me dormir, eu tenho horário para me acordar. Para que isso, irmãos? Para quê? Deixa esse rio te conduzir, onde você vai receber uma nova força, um novo ânimo para você viver a sua vida. Você parar de viver a sua vida sobre enfado, sobre cansaço, O ser humano não foi feito para viver dessa maneira. Ele foi feito para colocar todo o peso, todo o jugo aos pés do nosso Mestre. Porque o fardo dele é leve, é bem leve, bem leve. É suave. Imagina só o peso que está a sua vida. E existe essa possibilidade de você colocar aos pés do seu Mestre. E Ele te conduzir, e esse rio te levando na sua vida. É assim que o nosso Deus quer que a nossa vida seja hoje. Nós te amamos, te adoramos. Te adoramos, Jesus. São águas que se passam na... Deixa Ele tocar o seu coração, para você não voltar para sua casa, para a mesmice da sua vida. Para você se levantar na força do poder dEle, para exercer o seu chamado, para exercer o seu propósito nessa terra, para você ter uma razão, para você poder viver, em nome de Jesus. Chega de uma igreja apática, chega, o nosso Deus conta conosco, sendo revestidos do poder dEle, para suportarmos as mudanças, que venham as mudanças, que venham as mudanças. Que venham as mudanças. Não importa que tenhamos que romper com tudo que veio anteriormente. Não importa que seja um novo ciclo que necessita ser rompido o anterior. Eis-nos aqui, Senhor, eis-nos aqui. Eis-nos aqui sedentos pela Tua presença. Eis-nos aqui sedentos pela glória do Senhor que reveste a nossa vida, Senhor. Um espírito de fortaleza, um espírito de força, um espírito de bravura. Sim, em nome de Jesus. É o que queremos da Tua presença quando a Tua glória vem. Nunca mais seremos os mesmos quando a Tua glória vem. Somos transformados em outras pessoas completamente diferentes, Jesus. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. O que você veio buscar, homem nenhum pode te dar. Homem nenhum pode te dar, oração nenhuma pode te conceder. Deus quer o seu coração e Ele não abre mão dessa condição. Ele não abre mão da sua vida, Ele quer o seu coração por inteiro. As suas circunstâncias e os seus problemas, os problemas que você passa com as pessoas, é só para você voltar os olhos para o seu Pai de amor. É só para você virar as costas para as pessoas, aquilo que elas fazem de mal contra você, e colocar os seus olhos fixos nesse Pai que nunca vai te desamparar, nesse Pai que nunca vai te decepcionar, nesse Pai que te ama do jeitinho que você é, que te chama para a presença dEle, para você se tornar apaixonado por Ele, e não pelas coisas desse mundo, e não pelas pessoas desse mundo. Ele te chama para você se derramar na presença dEle. Até quando nós vamos procurar nos homens o que nós podemos encontrar somente na presença do nosso Pai de amor? Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Nós nunca seremos uma igreja forte enquanto estivermos apegados a pessoas. Nós nunca seremos uma igreja que se levanta na força do nosso Deus para poder cumprir a obra dele nessa terra, enquanto ficarmos apegados às pessoas.
emocionalmente, laços de alma, apegado às pessoas. Você não está vendo que você não sai do lugar por esse motivo? Que você se preocupa mais com os outros do que aquilo que Deus já colocou nas suas mãos. Quando você vai avançar? Deus nunca vai te obrigar. Ele te chama para você colocar o Isaac lá naquele lugar de sacrifício. Somente assim você vai experimentar um lugar mais profundo de fé, um lugar mais profundo de confiança, um lugar mais profundo da glória de Deus se manifestando na sua circunstância. Esse milagre que você precisa ver está ali nas profundezas dessas águas, que você não vai para lá de qualquer jeito. Você vai negando a si mesmo um pouco mais. Aleluia, Jesus. Um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais. Você não anda nesse caminho com seu Deus, com uma multidão ao seu lado. É uma escolha individual, dia após dia. Eu quero mais de ti, Jesus. Eu quero mais de ti. Eu vou avançar, eu vou caminhar. Nem que seja sozinho, eu vou, Senhor, na força do teu poder. Eu vou na força do teu poder comigo, Jesus. Nós te adoramos, Senhor, te adoramos, Jesus. Te adoramos, tudo que nós precisamos quando nos reunimos. É a vontade de Deus manifestada. É a vontade do nosso Deus que está acima daquilo que podemos programar. Além da sabedoria humana, além do conhecimento de homens a respeito de Bíblia, além de palavras que vão te incentivar, apenas isso. É necessário algo mais para transformar as suas circunstâncias. É só a presença de um Deus vivo com você que terá a condição de te transformar por completo. E é só nesse lugar de adoração verdadeira que você vai experimentar um novo nível da glória de Deus na sua vida. Te amamos, Jesus. Te amamos, Jesus. Te amamos, Jesus. Te adoramos, Jesus. Te adoramos, Jesus. Te adoramos, Jesus. Te adoramos, Jesus. Adore um pouco mais. Adore um pouco mais. Você que é jovem, que tem procurado em tantos lugares satisfazer esse vazio que tem dentro de você. Olha a presença de Deus aqui, batendo na porta do seu coração, te mostrando um lugar que nada nesse mundo pode trazer satisfação maior do que essa presença de um Deus vivo que já te conhece todos os dias da sua vida. Já conhece aquilo que você vai ser bem-sucedido, aquilo que você vai prosperar. Só o seu Deus te conhece. Nenhuma pessoa conhece o profundo do nosso coração. As pessoas nos julgam apenas pelas nossas aparências. O nosso Deus que conhece o profundo do nosso coração te chama para a presença dele, jovem, para você se derramar. Não existe nenhuma perda quando estamos na presença do nosso Deus. Nenhuma. É o seu inimigo que fala para você que você está perdendo o seu tempo. Quem é ele? Ele treme de medo quando você se ajoelha e se rende o seu coração. Com tantas distrações nesse mundo, você escolhe fechar a porta do seu quarto e dizer não para os atrativos desse mundo passageiro que vive somente daquilo que é passageiro. Ora, esse mundo passa, bem como as suas concupiscências. Somente aquele que faz a vontade do Senhor Deus é que vai permanecer. Não importa que seja você sozinho, você nunca vai estar sozinho. Você nunca vai estar sozinho. Aquilo que você oferece para o seu Deus, mesmo que seja um pouco, Ele pode transformar em muito. Entrega o seu coração verdadeiramente para Ele. Ele é a sua força para permanecer. Ele é a sua força para ter as suas vestes purificadas pelo sangue de Jesus Cristo. Pode colocar bem baixinho.
Te amamos, Jesus. Te adoramos, Jesus. Te exaltamos, Jesus. Um Deus que nunca vai brincar conosco. Que esse lugar de temor no nosso coração possa crescer mais. Temor no nosso coração pela presença do nosso Deus. O nosso Deus não é um homem que nós podemos comparar a presença dele com homens aqui dessa terra, não. Ele é o Deus Todo-Poderoso que deu a vida dele por nós, que está sentado num trono de soberania, de majestade. Um Deus Todo-Poderoso, os olhos dele são como chamas de fogo. Um Deus Todo-Poderoso que não se compara a nada aqui desse mundo, ao natural aqui desse mundo, aos homens desse mundo. Não, o nosso Deus é esse Deus glorioso que quer entrar na sua vida, na sua necessidade, naquilo que você mais precisa hoje. Deixa Ele entrar no profundo do seu coração e sarar o seu coração para você se tornar uma outra pessoa. Uma outra pessoa. Ele precisa de cada um de nós nesse tempo que Ele tem levantado uma igreja que ama Ele acima de todas as coisas, que ama Ele acima da própria vida, que ama Ele acima dos próprios direitos, que ama Ele acima da nossa própria vida, Senhor. Eis-nos aqui, Jesus. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Jesus. Eis-nos aqui, amado. Receba agora, em nome de Jesus. Não fica esperando o final do culto. Vamos deixar o nosso Deus fazer da maneira que Ele quer fazer. Tudo que nós precisamos é da presença dEle. Não precisamos de palavras de sabedoria de homens. Necessitamos da presença do nosso Deus. Eu te amo, te desejo. Eu te amo, Os anjos do Senhor amam o lugar de adoração. Eles são atraídos pelo cheiro da nossa adoração verdadeira que sai do nosso coração. Uma fragrância pura, uma essência pura que o nosso coração produz. não há nada que eu queira mais, não há nada que eu deseje mais. Te amamos, Jesus. Te amamos, Jesus. Seu coração. Te amamos, Jesus. Te amamos, Jesus. Não há nada que eu, Te amamos, Jesus. não há nada que eu deseje mais. Só o seu olho, o teu coração. Te amamos, Yeshua, Yeshua. Santo é o teu nome, Jesus. Yeshua, te amamos. Coloca o Salmo 103, pode se ligar. Yeshua. O Espírito Santo lava os nossos corações e Ele quer nos guiar a toda a verdade que nos faz verdadeiramente livre. Tudo o que nós precisamos. Vamos ler o Salmo 103. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Na hora dos seus problemas, o primeiro pensamento que vem é exatamente esse. Eu estou com falta disso, eu estou com falta daquilo. E a palavra de Deus nos instrui para nós não esquecermos aquilo de glorioso que o nosso Deus já providenciou quando morreu naquela cruz por amor às nossas vidas. Ele já criou esse lugar de totalmente feito, não foi?
onde o seu problema, aquilo que você está passando hoje, já foi resolvido. Então, nós não podemos nos esquecer dos muitos benefícios que o nosso Deus deu a vida dele por nós, para nos garantir esse andar hoje, onde nós não precisamos ficar presos nos nossos problemas, nas nossas circunstâncias, naquilo que se levanta contra nós. Essa semana eu estava lá orando e Deus me deu uma visão no meu espírito, que era assim, era um tanto de demônio vestido de ladrão, com aquela touca assim na cabeça. Aí vinha um tanto, sei lá, um monte, e vinha na minha direção. E ao invés de eu fugir, eu enfrentava eles de frente. E essa é a minha condição e a sua condição, porque as armas da nossa milícia, as armas que o Senhor nosso Deus nos dá para guerrearmos as nossas guerras, não são armas de brinquedo, armas naturais aqui dessa terra, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas, toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, que está vivo no seu coração, colocado pelo Espírito Santo, toda vez que você fecha a sua porta, e fecha a sua porta para as coisas desse mundo e para as distrações desse mundo, para dar ouvidos à voz do seu Deus. Esse é o lugar da sua força, onde você pode enfrentar o inimigo que vem contra você, contra a sua família, contra as suas emoções. Ele não vai parar de vir. Somos nós que temos que resistir a ele, na força do nosso Deus, porque nós somos fortalecidos na força do nosso Deus, aqui no nosso espírito. É através do nosso espírito que nós vamos resistir o nosso inimigo que nos odeia. Ele odeia você, ele odeia a sua família, ele odeia toda vez que você se levanta para fazer alguma coisa para o reino de Deus. Já viu quantas pessoas se levantam naquele... Esses meninos que estão aí em cima, pode descer todos, por favor. Hoje não tem o grupo Seven, então seus filhos têm que ficar pertinho de vocês, por favor, tá? A palavra é para eles também, não é hora de brincar. O menino de 12, 13 anos não tem mais como brincar. O diabo brinca com eles? Pensa bem. Olha lá na escola, olha na internet. Tem várias mães de crianças aqui no NAV que tiveram as crianças, engravidaram com 12 anos. Se nós não nos levantarmos dentro dos nossos lares com uma firmeza, não é papai do céu coisa nenhuma. É o nosso Deus sendo a fortaleza para os nossos filhos na hora que eles mais precisam. Para eles não terem que usar recurso desse mundo, para não ter que menino de 10 anos ir lá ver pornografia porque não consegue resistir aos sentimentos que estão dentro. Que Deus já nos deu a condição de nós resistirmos. Nós não precisamos aceitar essa condição dentro dos nossos lares. Seu filho não é mais criancinha, pequenininho, que você não pode falar a verdade com ele. Deus nos chamou para a gente ser muito firme dentro dos nossos lares. Ensina o teu filho o caminho que ele deve andar, mostrando para ele o caminho que você anda. Na hora do seu problema, o que você faz? Você desespera, se descabela, liga para todo mundo? Não, você fica quietinho dentro do seu quarto. E o seu filho está te observando exatamente nesse momento. O que você faz na hora do seu problema? Quando o seu filho te vê você ser ofendido por alguém, o que você faz? Você revida, você quer os seus direitos, não é? Ou então você mostra para ele um caminho que ele também vai poder andar, quando ele mais vai precisar desse conselho, dessa sabedoria. Nós temos que ensinar nossos filhos o caminho correto de um evangelho verdadeiro que é libertador para nós, em primeiro lugar. Você experimenta o que Jesus se torna para você. E você mostra para o seu filho um caminho que você já anda. Não um caminho que você vai falar com ele a Bíblia. Você tem que fazer isso. Você não pode fazer isso, meu filho. Ele não vai te obedecer e não vai obedecer a Deus. E não vai amar a presença de Deus se você não ama. Se você não conhece a presença de Deus. Se você não traz esse ambiente de adoração para dentro do seu lar. Quando mais te custa. Quando você tem que colocar todas as suas lágrimas e os seus sentimentos ali e reconhecer no seu Deus aquilo que você mais precisa. Nós não estamos brincando. O tempo que nós estamos vivendo hoje são tempos muito difíceis. Em 7 anos do NAV, nós nunca tinha acontecido de crianças serem retiradas das famílias e serem levadas para orfanatos. Nos últimos 2 meses, nós tivemos 2 crianças, porque o estado das famílias no mundo atual que nós estamos vivendo sem Jesus, é impossível de ter um ambiente de família onde uma mãe realmente queira cuidar de um filho.
Ela simplesmente fala, tá difícil, vai lá no conselho tutelar, não quero mais esse menino. É desse jeito que nós estamos vivendo. E como que a igreja do Senhor Jesus, desse tempo que nós estamos vivendo, vai se comportar diante da injustiça do mundo? Vai se comportar diante das densas trevas que estão vivendo e pairando aí sobre a terra? A gente vai cruzar os nossos braços e não fazer absolutamente nada? Cada um de nós tem um chamado colocado por Deus, desenhado. Sabe quando Deus desenha com a mão dele um chamado específico para a sua vida? E você só vai cumprir o chamado de Deus nessa terra quando você se colocar nesse lugar de entrega, de parar de pensar, não, é o pastor que tem que fazer, não, é lá no nave que tem que fazer, não, é você. O que Deus te chamou para você fazer, nenhuma outra pessoa pode fazer. O que Deus te chamou, as vidas que Deus te confiou para você alcançar lá na sua família, no seu emprego, na sua escola, na sua faculdade, lá quando você vai lá naquele supermercado, seja onde você estiver. Deus confiou a você essa vida para poder ver em você algo diferente que ela não tem. O que mais as pessoas precisam ver em nós é a realidade de um evangelho que funciona. De um evangelho muito mais do que palavras, porque a igreja já tem aos montões. Mas a igreja não é esse ambiente onde Deus nos chama só para a gente frequentar, para fazer boas conexões, para criar lá a célula, seja o que for, lá na minha casa, sem eu ter uma mínima condição no espírito de ter uma liderança. Deus não chama um líder que é uma criança, porque a criança ela sempre vai machucar o outro. Deus chama o líder aquele que é amadurecido no espírito, que tem a condição de liderar outros pelo caminho que ele mesmo já passou. Esse é o lugar da igreja. Se a gente lê aqui, quando Deus colocou os diáconos, os bispos, seja quem for, eram pessoas que tinham um caráter irrepreensível. Por que que hoje a gente está aceitando qualquer coisa? Não, tudo bem, eu aceito, está ótimo, está uma maravilha esse entretenimento que eu estou recebendo aqui. Isso não é suficiente para mudar o nosso coração. Isso não é suficiente para te dar a condição de você amar aquela pessoa que te ofende e que você não pode simplesmente bater à porta da sua casa e mandar embora. Deus trata da condição de dentro dos nossos lares exatamente para mudar o nosso caráter, mudar a condição do nosso coração. Deus fez desse jeito para você ser dependente dele quando você não tem a sua condição própria. Quando você não tem mais sabedoria, você não tem mais condição de perdoar, você não tem mais a condição de amar, é a hora de você se render. Deus, eu não posso sozinha, mas com o Senhor eu posso todas as coisas, hoje, amanhã e depois, porque é o Senhor que me fortalece para viver esse dia aqui hoje. O pão nosso de cada dia, Ele nos dá hoje, quando nós buscamos, quando reconhecemos nele, quando temos fome, temos sede pela presença real do nosso Deus, quando valorizamos a presença do nosso Deus com as nossas atitudes, com os nossos lábios, com o nosso coração, com as nossas atitudes diante das pessoas, quando a gente está sozinho. Tudo isso é a maneira de nós honrarmos o nosso Deus, de conhecermos Ele mais nesse lugar mais profundo, onde os nossos problemas vão ser resolvidos só quando a gente estiver no profundo. Lembra lá quando Jesus falou para jogar, né, as redes? Os peixes ali certamente vieram ali daquele lugar de obediência à voz do nosso Deus. O nosso Deus que não tem limites nele mesmo. Nós somos tão limitados, né? O tempo inteiro a gente está limitado pelos nossos sentimentos. Só que Deus não nos fez dessa maneira. Ele nos chama para a gente avançar, além dos nossos sentimentos. Ele se tornando a nossa força, a nossa fortaleza, o nosso Deus, o nosso amparo, o nosso libertador, o Deus que te puxa, igual a mãe falou aqui, não é hora mais de andar devagarzinho, porque a condição do mundo é esse lugar de densas trevas, onde não tem mais lugar para o jovem que vem para a igreja só para entretenimento, não tem mais esse lugar. É necessário se levantar uma igreja que sabe a condição que Deus está nos chamando hoje. Se nós queremos mais da unção de Deus, precisamos de mais oração. Se queremos mais da presença, precisamos de mais adoração. O que você quer mais? Está contente com a sua vida? Tudo bem. Mas existem muitos e muitos que estão sedentos e que não estão contentes nesse tempo que nós estamos vivendo. E essa igreja que o nosso Deus está levantando, nesse tempo que se chama agora. Você que é homem, você precisa se levantar na força do seu Deus, para fazer diferença, para levantar outros homens, com o coração rendido, temente a Deus.
que se torna esse que Deus já estabeleceu aqui nessa palavra. Você nunca vai ser na sua força própria, a mulher também, o filho. Ninguém consegue obedecer essa palavra se não for o Espírito Santo nos capacitando e nos dando a condição dele. Deus nunca vai falar para você fazer alguma coisa sem Ele mesmo te dar a condição de você caminhar por aquele lugar. Você não vai estar sozinho, mas é necessário a sua obediência. É necessário o seu coração com a intenção de querer permanecer obedecendo. No dia mais difícil, o que você faz? Você vai para a presença do seu Deus, eu preciso de mais. Você vai jejuar, você vai orar mais, para buscar esse lugar de receber a força que você não tem na presença do seu Deus. Até chegar aquele momento que rompe, irmãos. Você não vai ficar naquela condição baixinho o resto da sua vida, não. Se rompe, vai para a próxima. Essa aqui eu já venci. Nunca mais eu vou voltar para aquela condição de outrora. Nunca mais eu vou voltar para aquela condição baixa, onde as coisas desse mundo aqui me dominavam, onde eu precisava das coisas desse mundo, quando eu estava lá depressiva, triste, precisava de remédio, precisava da bebida alcoólica para me dar uma alegria passageira, não é? Mas Deus não quer que a nossa vida seja assim. Ele não cria uma regra simplesmente por criar, porque Ele mostra para nós um caminho sobremodo elevado que nós podemos colocar a nossa vida. É isso que Ele faz. Ele não vai falar simplesmente não pode. Ele vai mostrar para você, filho, olha o caminho melhor que está diante de você. O caminho da liberdade dentro do seu coração. Onde você não é obrigado a nada. Você não segue doutrinas de homens. Você não segue regras de homens criadas para te oprimir. Para poder levar você para eles, ao invés de levar para o seu Deus. Você recebe instrução diretamente do Espírito Santo. E Ele constrange o seu coração. Não faz mais desse jeito, filho. Não faz mais desse jeito, filho. Eu te dou a condição de você viver uma vida elevada, não somente na condição dos seus sentimentos, preso na sua condição natural, dia após dia, 20 anos vindo na igreja do mesmo jeito. Não é para ser desse jeito. Porque o Evangelho de Jesus é transformação de vidas. Você sendo transformado de glória em glória, como na própria imagem do Senhor, lá no seu espírito. É dessa imagem do Senhor no seu espírito que depende a sua vida. Todas as suas atitudes, a maneira de agir com as pessoas, a maneira de lidar com os seus problemas, vai ser fruto do que você tem dentro do seu espírito. Abre aí 2 Coríntios 3,18. A palavra nos fortalece e nos dá uma condição de entendimento. Quando a gente não entende a palavra, a gente acha que o que a gente está vivendo é desse jeito mesmo, todo mundo passa esse problema também. Você fica preso naquela maneira de pensar aqui desse mundo. É desse jeito mesmo, né? Minha vida financeira é desse jeito mesmo. E vai se conformando com esse mundo aqui. Quando o nosso Deus nos chama para um lugar muito mais elevado, não é? De nós não nos conformarmos com a maneira de pensar desse mundo, com a maneira de agir desse mundo, com a maneira de proceder diante dos nossos problemas. 2 Coríntios 3,18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Na Bíblia King James fala que nós somos transformados com glória crescente. Está sempre crescendo, sempre, sempre, sempre crescendo. Todas as vezes que você se coloca diante da presença do seu Deus e dessa palavra, ela vai mostrar para você o que você necessita de mudança. Quando você olha no espelho, naturalmente, você vê o seu rosto natural, você arruma o seu cabelo, você faz lá, né? Mas aqui está trazendo essa maneira tão simples de ensinar, para quando a gente contempla a glória de Deus, nós vamos nos tornar o que a glória de Deus diz a respeito de mim. Será que nesse lugar da glória crescente do nosso Deus vai existir algum lugar de peso, de prisão, de escravidão? Nunca. É um lugar de constante e crescente liberdade dentro do seu coração. Onde quando você passa pelas situações que te atormentavam tanto, que te deixavam lá no chão, no pó, e você passa pelas situações de novo e nada se passa no seu coração, você continua a sua vida caminhando como se nada tivesse acontecendo. Esse é o lugar da força de Deus se tornando como se fosse uma fortaleza.
onde você se refugia nesse lugar, onde os seus inimigos não te alcançam. Pensa no lugar da torre, da fortaleza. Porque a Bíblia, ela traz muito esses conceitos, porque era algo do dia a dia das pessoas, né? Dessa forma do exército se compor ali através de tudo isso. Então, sempre a palavra, ela trazia, as parábolas de Jesus, trazia para as pessoas a realidade daquilo que elas compreendiam. Você já ouviu pregação de algumas pessoas falando que parece que você não entende nada, absolutamente nada? Não é para ser. O evangelho de Jesus, ele tem que ser acessível a todos. Ele vinha e falava de uma maneira que o agricultor lá, daquele lugar mais longe lá de Jerusalém, ele podia compreender o que era a parábola do semeador. Que se ele cuidasse do próprio coração, essa semente que já tinha vida nela, caindo no coração, ia produzir fruto a 30, 60, 90, a 100. Jesus fala dessa maneira, da maneira que você vai compreender no seu coração, para você se ver livre desse conceito errado que você tem do evangelho em várias áreas da nossa vida. Nós fomos ensinados apenas com conceitos de homens, por isso não temos vitória naquilo que nós estamos vivenciando. É hora da gente deixar esses ensinos de doutrinas de homens que vai te levando para um lado, aí te leva para outro, para outro, para outro. Aí você fica lá, desse jeito, sendo levado de um lado para o outro. Mas quando o Espírito Santo te ensina, ele firma os seus pés no firme fundamento da palavra revelada pelo Espírito Santo. Aí você pode até correr, que seus pés não vão vacilar mais. Se você vai tropeçar, você vai saber em que você está tropeçando. Não vai ser como a maioria das pessoas, quando está passando um problema, já culpa o outro. É por causa disso, é fulano que fez isso comigo. Sem ter a clareza que Deus vai usar de todas as situações para você poder voltar para a condição do seu próprio coração. Que é do seu coração limpo, purificado, fortificado pela presença de Deus, que você vai ter a condição de vencer os seus problemas e de manifestar o reino de Deus aqui nessa terra. Um reino de justiça, um reino de paz. Quando eu recebi aquela notícia, né, desses meninos do NAVE que foram para abrigos, logo veio no meu coração que Deus já nos prometeu que o NAVE um dia também teria uma casa de acolhimento, um abrigo. Só que se a gente ficar de qualquer jeito, né, só procurando, Deus, resolve meu probleminha lá da minha casa, a gente nunca vai estender o braço para o outro que mais precisa. Todos nós precisamos desse lugar urgente de entrarmos no chamado que Deus tem para a nossa vida, para nós nos tornarmos a esperança desse mundo, para nós nos tornarmos esse lugar onde a luz do verdadeiro evangelho brilha em nós, na nossa maneira de falar, na nossa maneira de nos comportar diante das pessoas. Nós não precisamos mais de um lugar onde nós mostramos para os outros o que não é a realidade do nosso coração. Você é motivado pelo quê? Ontem a gente estava aqui no NAVE, vieram vários estudantes de uma faculdade muito cheia de gente ali, com muito dinheiro e tudo mais, né? E eles vieram aqui servir as crianças aqui que estão aqui do lado de vocês. A grande maioria mora aqui no bairro, não é? Se você tem um chamado de evangelista, se você tem um chamado de socorros, de governos, comece a exercer o seu chamado. Vai lá na Sapolândia fazer alguma coisa. Por que é só o NAVE que tem que fazer? Nós vamos até um ponto. Aquilo que Deus te chamou para você, é você que tem que cumprir. Não é Elisete, não é Michele, não é ninguém mais. E você vai ser feliz na sua vida somente quando você cumprir aquilo que Deus te chamou para você fazer. Enquanto a gente estiver acomodado, só vindo aqui na igreja para receber mais e mais, tá aí esse mundo todo perdido. As crianças sendo destruídas, marcadas para o resto da vida. Nós não podemos falar de um evangelho de Jesus sem a gente contextualizar os dias que nós estamos vivendo. Como fala lá no livro de Timóteo, os dias que nós estamos vivendo são dias o quê? Difíceis. Quando o apóstolo esteve aqui, Robson, ele falou, são dias trabalhosos. Que a gente não pode brincar mais, né? Se eu vivo um dia difícil, eu posso brincar na minha vida, levantar amanhã e fazer só o que eu quero? Não posso mais. Porque se Deus conta comigo, imagina só. Nós é que somos os braços, os pés do nosso Deus aqui nessa terra. E nós precisamos ter a força dele para nós nos levantarmos como uma igreja chamada para esse tempo que nós estamos vivendo.
Uma igreja que é limpa aqui no coração, onde as pessoas vêm, pisam em você, fazem o que quiser. E você volta para a condição de dentro da sua casa, dentro do seu quarto sozinho, e você é lavado mais uma vez por essas águas purificadoras que descem do trono de Deus. Imagina, Jesus foi a pessoa que mais sofreu traição de homens aqui nessa terra. Ele sofreu injustamente por amor a nós, para mostrar para nós hoje, quando você estiver sofrendo, sendo perseguido, sendo afrontado, sendo difamado, não se importa, filho. Aquilo que eu sofri cobre todas essas ofensas. Aquilo que eu sofri cobre todas essas traições das pessoas. Aquilo que Jesus sofreu cobre todo o nosso sofrimento hoje. Imagina que suficiência que é essa. Nós é que precisamos experimentar, parar de olhar para aquilo que nos feriu, que aquilo que realmente marcou a nossa vida, e avançar para as coisas que já estão diante de nós, prontas, preparadas pelo nosso Deus. Já está pronto. É só nós avançarmos na força do nosso Deus conosco. O objetivo da glória de Deus sempre será nos transformar. Nós recebemos aqui, a visita do apóstolo Robson como um presente de Deus, mesmo que alguns não entendam dessa maneira, mas nós não estamos agindo às escuras. Nós sabemos muito bem o que Deus está fazendo e o lugar que Ele está levantando aqui nesse bairro, onde a glória de Deus vem. Só que a glória de Deus não vem só naquele momento, a gente cai no chão, se sente bem. A glória de Deus sempre vai vir no lugar de transformar a condição do nosso próprio coração. Ninguém que se expõe a um nível da glória, da presença de Deus, permanece do mesmo jeito que está. Se quiser mudança, certamente elas vão vir nesse lugar da presença da glória do nosso Deus. Nós vamos ter de novo a conferência, agora dia 13 de junho. Se você tem essa paz no seu coração, de saber que esse lugar é o tempo que Deus nos chamou, para nós fundamentarmos a nossa vida nele. E como Ele tem sido fiel para conosco, como Ele tem sido colocado diante de nós, vestes de dignidade, de honra. Você recebe isso não é das pessoas, mas quando você se humilha na presença do seu Deus, Ele vai te coroar, colocar uma coroa na sua cabeça. Ele que nos coroa de graça e de misericórdia, que supre cada uma das nossas necessidades. Coloca o Salmo 103 aí, Glaucio, para a gente terminar. Existe um rio que flui de ti. Pode passar. Existe um rio que flui do Pode passar. Pode ir. 3. É Ele quem perdoa todos os teus pecados e cura todas as tuas enfermidades. Nós sabemos que nessa caminhada que Deus nos chama, vão ter momentos que a gente não vai conseguir. Está tudo bem. Nós é que precisamos nos levantar mais uma vez e querer que essa força do nosso Deus, que esse pecado que nos oprime, não nos pare todas as vezes que a gente cai nele novamente. É nesse lugar do fortalecimento do nosso espírito que vai criar uma condição de você não de cair mais uma vez. Porque Deus certamente Ele vai te perdoar quando você vem com esse coração arrependido. O arrependimento, ele é acompanhado de um posicionamento. Eu não quero mais esse lugar, Deus. Quando você faz assim, você recebe a força que você não tem, a condição que você precisa para poder avançar e não ficar preso nesse lugar. Vai, pode ir. Existe um rio que flui de ti. Existe um rio que flui. Quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e de misericórdia. É esse versículo que eu queria. Quem vai te coroar de graça e de misericórdia? É só o nosso Deus Todo-Poderoso, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça. É disso que você precisa hoje? O reino do nosso Deus é justiça, é paz, é alegria no Espírito Santo. Que venha o teu reino, Senhor, e a tua justiça sobre as nossas vidas, sobre os nossos lares, sobre as nossas causas. Nós necessitamos do nosso Deus se tornando para nós o que nós precisamos.
Só Ele pode se tornar esse lugar de socorro. Quando a gente não tem mais socorro nos homens, não é? Mas existe esse lugar da mão poderosa do nosso Deus, se tornando para nós o que nós precisamos. O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Manifestou os caminhos àquele que era íntimo dele, aquele que queria ver esse Deus face a face, aquele que não se contentava apenas em estar entre o povo. Você é esse? Você não se contenta de estar só diante das pessoas? O seu domingo é sempre para estar, né, fazendo social com a sua família, sendo que é exatamente o tempo de descanso, se você trabalha, é no final de semana que você tem para poder buscar mais a presença de Deus. É tempo da gente sair dessa mesmice, sabe? A gente faz as mesmas coisas, todo dia a mesma coisa, e a gente não sai dos nossos problemas. Vai ser preciso uma entrega maior. Você dá ouvidos à voz do seu Deus. Lá durante a semana, estou cansado. Vai ter que levantar mais cedo, vai ter que dormir mais tarde. Não sei o que vai ser preciso. É você que precisa reconhecer o quanto você tem hoje da presença de Deus e o quanto você precisa realmente ter para poder vencer as adversidades que você está passando. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Mariana, pode vir, Ana, quem vai tocar? Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Ele sempre vai se compadecer de nós. Que lindo, não é? Quando a gente mais precisa, quando a gente está se sentindo aquele lugar tão pesado no nosso coração, quando nós erramos, quando erramos novamente, não é? Ele sempre vai nos tratar desse lugar de um pai que estende os braços dele, poderosos. Os braços do nosso Deus não estão encolhidos de maneira que não possa nos socorrer no momento que nós mais precisamos. Nem os ouvidos dele estão surdos de maneira que não possa ouvir o seu clamor. Ele conhece você por completo, por inteiro. Antes de chegar a palavra da oração que você vai fazer pedindo socorro para ele, ele já sabe exatamente o que você precisa. Só que ele quer esse lugar de intimidade. Ele não abre mão desse lugar da intimidade que Ele quer com cada um de nós, do amadurecimento que Ele chama para a gente ter na nossa vida. Eu não posso ter o mesmo tipo de comportamento do ano passado, de 10 anos atrás. Não, Michele, esse é o meu temperamento, eu sou desse jeito. Não existe nada na Bíblia que possa respaldar essa desculpa que nós queremos dar. Existe um lugar de um caráter transformado, de um coração transformado pela presença do nosso Deus. O Evangelho de Jesus, em primeiro lugar, é de transformação da minha vida, é de transformação do meu coração. Feche os seus olhos, vamos deixar o Espírito Santo concluir o que foi iniciado aqui. Nenhuma palavra que foi falada aqui nesse lugar foi em vão. Desde a primeira oração, desde a primeira música que foi cantada, existe um lugar desse rio da presença do nosso Deus para purificar o nosso coração de todas as obras más. Não existe mais tempo, meu irmão, para você poder agir dentro da sua casa da maneira que você quer e ainda querer que a bênção do Senhor esteja sobre o seu lar. Não existe mais esse lugar. Vai ser necessária a sua renúncia, sim. A renúncia para aquilo que você fala, da maneira como você trata as pessoas. Deus não abre mão desse lugar. Deus não vem trazendo a bênção dele sobre os nossos lares de qualquer maneira.
A bênção do nosso Deus está ligada à nossa obediência. A bênção do nosso Deus está ligada à presença dEle, que nós chamamos para dentro dos nossos lares, com a obediência do nosso coração, naquilo que mais nos custa no nosso dia a dia. Aquilo que está custando para você, mãe, esposa, que seja pequeno no seu dia a dia, mas você precisa fazer da maneira que Deus está te instruindo, fazendo tudo como para o Senhor, deixando de lado a murmuração, aquele lugar que te pesa. Quanto mais você murmura, mais pesado vai ficar a situação que está passando, que você está passando. Mas quanto mais você reclama com os outros da situação dentro do seu lar, mais pesado vai se tornar. Nós não ficamos livres dos pesos que nós carregamos, falando para os outros os nossos problemas. Nós ficamos livres dos nossos pesos quando colocamos aquilo que é pesado para nós aos pés do nosso Jesus. Qual o sentimento que tem te pesado mais? É a insegurança? É o medo? É a solidão? O que tem te pesado? Esse espírito amargurado, depressivo, que está te matando e sugando toda a sua energia? Você precisa reconhecer que você está aqui hoje, não como fruto daquilo que as pessoas fizeram contra você, mas como fruto do que você guardou no seu coração. É hora de deixar os nossos corações livres, para que esse rio da presença de Deus nos dê uma nova condição a partir de hoje, a partir de agora, a partir de hoje, desse tempo que Deus nos chama para nós nos levantarmos dentro de uma igreja, de um lugar estabelecido da presença dEle. Nós não seremos a igreja dos últimos tempos, uma igreja toda ferida no coração, que guarda as pessoas que nos ofenderam há 30 anos no nosso coração. A pessoa que te traiu, que te ofendeu, que fez injustiça com você porque ela queria mesmo. Ela queria te difamar, ela queria te prejudicar, ela queria te destruir, mas o que importa? Maior é o Senhor, o nosso Deus, que está conosco, que nos justifica de toda língua mentirosa, de toda língua que difama você, que é usada pelo diabo para te destruir, para destruir a sua família. Quem é o diabo para ter esse poder? Maior é o Senhor Deus que está conosco. Nós nos levantamos para guerrear as nossas guerras, não na força do nosso poder, não na nossa justiça própria, não nos defendendo com as armas naturais contra aqueles que se levantam contra nós. Nós lutamos as nossas guerras, rendidos com o nosso coração diante da presença do nosso Deus. Reconhecemos que nada podemos fazer, porque o nosso Deus é que nos oculta das tramas dos homens, que nos esconde da contenda de línguas, constante contenda e contenda de línguas. O nosso Deus é por nós. Se o nosso Deus é por nós, quem será contra nós? Limpa o seu coração. Deixa essas pessoas que te fizeram mal para trás. Deixa. Avança naquele lugar que o Senhor Deus já tem para você preparado. Ele precisa de você, mas precisa de você com o coração limpo. Ele precisa de você com o coração purificado na presença dEle, com as suas vestes limpas. Te adoramos, Jesus. Agora é o tempo de você se render. Eu nada mais posso fazer por você. Mas nós temos a plena certeza que a presença do nosso Deus está aqui para te dar uma nova condição, se você quiser. Não saia daqui da mesma maneira que você entrou, com todo esse peso. Para de carregar esse peso. A presença do nosso Deus é essa leveza, esse lugar de paz constante. É um lugar de alegria que esse mundo nunca vai compreender. Nunca vai compreender quando você entra para dentro do seu quarto numa condição e sai numa completamente diferente. As pessoas não vão compreender isso. Não importa. Aquilo que você tem de real, é isso que você vai estender a sua mão para servir o outro. Com essa mesma água que purifica o seu interior, você estende de maneira aquele que mais necessita do seu interior. Vão fluir rios de águas vivas,
Talvez você nem vai abrir os seus lábios e esse rio já vai fluir para aquele que mais necessita quando você estiver diante dele. Esse é o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que era movido por compaixão. Jesus não era movido pelos interesses próprios dele. O que as pessoas vão pensar de mim, o que as pessoas vão fazer por mim. Ele não se importava. Os religiosos falavam no rosto dele: você expulsa esses demônios por Beelzebu. Só que na verdade Beelzebu era na vida desses religiosos. Da mesma maneira que é hoje, da mesma maneira, aquele que não tem intimidade com Deus resiste continuamente à obra do Espírito Santo na sua vida e vai continuar resistindo. Eles não estão resistindo você, mas eles estão resistindo à obra que você tem escolhido se render a sua vida por completo. É tempo de nos levantarmos como a igreja do nosso Senhor, desse dia, desses últimos tempos agora. Não seremos mais os mesmos, 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 em nome de Jesus Cristo. Eis que faço uma coisa nova. A começar na sua vida, a começar na sua vida. Quem é esse que quer essa coisa nova? Que não se contenta apenas com o que esse mundo pode oferecer. O que você quer? Fama? É dinheiro? É prazer desse mundo? O diabo, seu adversário, vai sempre colocar um prato para você poder escolher. A única coisa que ele não te fala é que a sua alma nunca vai se satisfazer. E você vai se afundar cada vez mais nesse abismo que ele está colocando para você. É um abismo que chama um outro abismo, que chama um outro abismo. Porque esse mundo que é estabelecido nessa forma natural de se viver, é regido, ele jaz no maligno, ele é dominado. Tudo que é o sistema desse mundo é estabelecido por aquele que mais te odeia, e o que ele mais quer usar é a força do engano para falar para você que o tempo que você passa com Deus é inútil. Que mentira! É desse tempo que você passa com Deus que depende a sua vida. É desse tempo que você passa rendido, batendo a porta e fechando a porta para esse mundo e se colocando nesse lugar de se render. Você pensa que precisa de mais dinheiro, que você precisa trabalhar mais para dar uma maneira melhor de viver para sua família. Você está pensando segundo o conceito desse mundo. O que você precisa é da prosperidade do Senhor, que vai te alcançar como fruto da sua obediência a Ele, da maneira como você trata a sua esposa, como você trata os seus filhos. Deus nunca vai sair desse lugar. Desde o início Ele já estabeleceu uma condição: se os meus filhos me obedecerem, essas bênçãos correrão atrás de você. Você não está vendo que o seu braço próprio, a sua força própria não tem dado certo? Até hoje você não viu isso? Pois você veio aqui hoje para você poder ouvir essa verdade. Enquanto você não render o seu coração e procurar a condição de honrar o seu Deus lá no seu trabalho, quando a sua esposa não está lá, ninguém está lá, mas o seu Deus está te vendo, está vendo aquilo que te custa, para poder te recompensar em aberto aquilo que você está escolhendo dar a Ele. Dê o sacrifício da sua obediência ao seu Deus, para você ver milagres e prosperidade nessa terra. Isso não é problema para Deus, isso não é difícil para Deus. Ele pode acrescentar mais e mais em nossas vidas, para podermos financiar o reino dele nessa terra, que precisa avançar, precisa de cada um de nós, nos colocando nesse lugar de obediência, para reconhecermos que o nosso Deus é dono de tudo nas nossas vidas, a começar do nosso coração. É dono das suas finanças, é dono disso que você tanto valoriza. Para quê, irmão? Para quê, irmã? Para quê? Para que valorizar tanto a sua aparência? Para quê?
Se isso está tomando o tempo que você pode estar com o seu Deus, você está perdendo o seu tempo. Deus nos chama para nós cuidarmos de nós sim, para não sermos levianos com a nossa saúde. Existe esse lugar, mas não pode se tornar uma prisão para você. Não pode se tornar um lugar onde isso domina você, não. Nós não somos dominados por nada desse mundo. Nós somos regidos pelo reino inigualável, que nunca terá fim. O reino de Deus que vem para essa terra, destruindo toda concepção humana. Nós não precisamos de conceitos mundanos dentro da igreja. Nós precisamos de um Deus que olha a condição do nosso coração rendido, e Ele se torna para nós o que nós mais precisamos. Ele é o Deus que te liberta desse vício, dessa prisão que você vive ano após ano. Em nome de Jesus, queira esse lugar. Em nome de Jesus, não volta para essa casa na mesma condição. Nós temos um Deus que é por nós.